Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta lição sobre mordomia cristã. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia dos bens, que inclui as nossas posses, inclui o dinheiro, né? Enfim, tudo aquilo que nós ganhamos, nós amealhamos, juntamos na vida. E este é um assunto muito delicado. E William Booth, o fundador do Exército de Salvação, ele dizia o seguinte: já ouvi muitas pessoas dizerem que estariam dispostas a dedicar suas forças, seus talentos e seu tempo para a causa do Mestre. Mas quando o assunto é dinheiro, a conversa muda. Então aí nós vemos William Booth já naquela época, né, mais de 100 anos atrás, já enfrentando essa dificuldade. Vamos falar um pouquinho sobre o entendimento da abrangência dessa doutrina. E vamos começar falando que toda a riqueza do mundo pertence ao Senhor. Lá em Ageu 2:8 está escrito: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Somos mordomos, ou seja, nós somos cuidadores do tesouro que pertence ao Senhor. Na parábola dos talentos, vemos que os empregados receberam uma quantia em dinheiro segundo a capacidade de cada um. Isso está em Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. O objetivo dessa parábola é falar sobre o reino dos céus, mas ela ilustra a nossa relação com Deus em termos de dinheiro, posses e bens. Fica claro, então, que nada nos pertence e que nós sim pertencemos ao Senhor. Portanto, a nossa alegria e satisfação não deve estar no quanto podemos ganhar, no quanto podemos acumular ou no quanto podemos gastar pensando em nós mesmos. Mas a nossa satisfação deveria estar em contar com a sabedoria do alto para nos ajudar a usar bem o dinheiro e nossos bens sem que fiquemos escravos, dependentes dessas coisas. Alguém já afirmou: o dinheiro é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Se nós usamos o dinheiro, tudo bem. Agora, se o dinheiro nos usa, aí é problema, né? Qual o lugar do dinheiro e dos bens? Não existe condenação por almejar melhorar financeiramente. Há registros bíblicos amplos e bem conhecidos de pessoas ricas que foram uma bênção, como Abraão, Jacó, Jó e outros tantos que a gente poderia citar. Foram pessoas que usaram sua riqueza para cumprir os propósitos de Deus. Os recursos que eles possuíam possibilitaram então atingir os objetivos que Deus estava solicitando deles. O dinheiro, ele deve ser ganho honestamente. Novidade, né, Major? Mas tem muitas pessoas que estão preocupadas em achar um jeitinho melhor, mais fácil de ganhar dinheiro. E muitas vezes esse jeitinho tem a ver com corrupção, desonestidade, com coisas como jogos de azar, né? Então, lá em Gênesis 3:19 está escrito:
com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Nada substitui a honra que o trabalho honesto traz. Lá em Efésios 4:28, o apóstolo Paulo fala para os cristãos recém-convertidos: aquele que furtava, aquele que roubava, não furte mais, antes trabalhe, para que tenha o que dar ao necessitado. Então, aí até há uma referência à ajuda aos necessitados. Quer dizer, em vez de você furtar, você vai trabalhar e com o seu dinheiro, além do seu sustento, você vai ajudar aos necessitados. O cristão deve fugir da desonestidade, então, da falsidade, do jogo a dinheiro, da venda de seus princípios em troca do lucro. Esses tempos, uma atriz foi a um programa de televisão, e lá no programa de televisão ela estava ligando para o pastor ao vivo, na frente de milhões de espectadores, brigando com o pastor, porque o pastor tinha dito para ela que ela não deveria posar nua para uma revista masculina. E ela estava dizendo: mas isso não tem nada a ver, eu quero ganhar o meu dinheiro, eu preciso do dinheiro. E ela então foi ao programa, e ela e o apresentador tentando convencer o pastor de que aquilo era legítimo, que era uma coisa artística, era um nu artístico, não era pornografia, era um nu artístico. Então, não dá para substituir a honestidade do dinheiro. Os princípios cristãos não dá para serem substituídos por essas facilidades, esses atalhos que visam apenas envergonhar o Evangelho. Jesus faz a pergunta: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Isso está em Marcos 8, 36 e 37. Qual é a posição, então, do cristão sobre a prosperidade? A gente tem ouvido falar muito sobre a teologia da prosperidade, mas a Bíblia fala que não há nada de errado em você ser próspero financeiramente, contanto que essa prosperidade seja fruto do seu trabalho honesto, contanto que essa prosperidade também sirva ao propósito de Deus para a sua vida. Lembra que eu falei dos patriarcas, Abraão, Jacó, Eles serviram a Deus com a riqueza que eles possuíam. Eles honraram a Deus e Deus os abençoou. Então, não há nada de errado com a prosperidade, desde que cumpra o propósito de Deus e seja fruto de trabalho honesto. Nós encontramos dois modelos de prosperidade na Bíblia, no Novo Testamento. O primeiro é o da viúva pobre, relatado em Lucas capítulo 21, 1 a 4. E vocês devem conhecer a história da viúva que estava na fila das ofertas, do templo, e ela deu 2 moedinhas de pequeno valor, e Jesus então, que estava observando, chamou a atenção dos seus discípulos e disse: essa mulher deu mais do que todos aqui, porque ela deu todo o seu sustento. O seu coração, o coração daquela mulher, estava totalmente voltado para uma devoção a Deus, que incluía até mesmo tudo quanto ela possuía. Ela não tinha quase nada. E aquele dinheirinho talvez seria o dinheiro da sua próxima refeição. Mas ela era tão grata a Deus que ela dava a sua oferta
de uma maneira espontânea e dava tudo quanto possuía. Esse é um dos modelos, né? Um modelo de prosperidade. Mas Major, ela era pobre. Como o senhor pode falar que ela era próspera? Já vamos ver isso. O segundo modelo está em Lucas capítulo 18, versículos 18 a 23. É uma história conhecida também do jovem rico. Aquele jovem que chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então conversa com ele, né? Pergunta sobre os mandamentos, e ele orgulhosamente diz: eu tenho feito isso desde a minha infância, eu cumpro todos os mandamentos. E aí Jesus volta-se para ele e diz: falta só uma coisa. Vende tudo que você tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, e aí você vai me seguir. Talvez se o jovem virasse as costas para Jesus e dissesse: espera aí, mestre, já volto aqui. Jesus iria dizer: não, tudo bem. Vem, não precisa fazer isso. Lembram de Abraão e o filho? Abraão estava disposto a obedecer até o final, quando Deus disse: você vai sacrificar o seu filho. Abraão foi e levantou o cutelo para tirar a vida de Isaque. E então o anjo apareceu e disse: não faça mal a mim. Talvez isso iria acontecer com aquele jovem rico. Não sabemos. O que nós sabemos é que o jovem fez uma escolha. Ele saiu muito triste, porque era dono de muitas riquezas. Ele não podia servir a Jesus, porque ele estava comprometido com as suas riquezas. Nós sabemos a história que Pedro, Tiago e João, que eram microempresários do ramo da pesca, deixaram suas redes, seus barcos e seguiram a Jesus. Mateus deixou o seu lugar na coletoria, a sua importância para o Império Romano, embora que os judeus não gostassem dele, mas ele era respeitado no Império Romano, tinha um papel de funcionário público, deixou isso de lado para seguir a Jesus. Zaqueu, quando conheceu a Jesus, quando esteve com Jesus, ele prometeu ressarcir aqueles a quem ele havia furtado alguma coisa, e prometeu dividir a sua riqueza, dar metade dos seus bens aos pobres. Isso foi efeito do encontro com Jesus. Ele encontrou um tesouro maior, como disse também o apóstolo Paulo, né? O amor ao dinheiro ou aos bens pode se tornar uma idolatria. Colocamos isso no lugar de Deus. Deixamos de acreditar na providência e suficiência divinas para acreditar que, se não tivermos dinheiro suficiente, não estaremos seguros, não seremos felizes, não seremos abençoados e aí por diante, né? Sempre antes de adquirir alguma coisa para nós mesmos, deveríamos pensar: de que maneira este bem que eu vou adquirir irá apoiar a vontade de Deus para a minha vida? Pois quando tomamos decisões apenas por vaidade, apenas porque, eu queria tanto, esse é o meu sonho de consumo, apenas para impressionar os outros, quando nós fazemos isso, estamos desviando o nosso olhar daquele que nos chamou para viver em simplicidade. Jesus resumiu a lei de Deus em 2 mandamentos, e nós já temos visto isso em outras lições, né? Mateus 22, 37 a 39. Nós vivemos para amar a Deus e amar ao próximo da mesma maneira como amamos a nós mesmos. E denunciando a avareza dos cristãos, Tiago afirma: vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. E aí estão
prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas não conseguem possuí-las. E aí brigam e lutam, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Que maneira de falar, né? De Tiago. Tiago capítulo 2, versículos 2 e 3, e eu li aqui na versão da a nova versão da linguagem de hoje. A verdadeira riqueza, minha gente, não é a mansão, ou o carro do ano, ou joias extravagantes. Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida, ou seja, a ansiedade por atender aos desejos pessoais, lá em Mateus capítulo 6, 24 a 34. Mas ele inicia esse discurso dizendo que ninguém pode servir a dois senhores e que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não dá. Isso causa ansiedade na gente. E essa ansiedade por ter coisas, por juntar dinheiro, por consumir, acaba nos destruindo e nos fazendo tornar os nossos relacionamentos descartáveis. A gente acumula tanta coisa que depois a gente vai descartando, não é assim? Muitas vezes os nossos relacionamentos também se tornam descartáveis, infelizmente, né? Paulo alerta o seu discípulo Timóteo a fugir da avareza, que é esse desejo excessivo por ter dinheiro, por ser rico, né? Por alcançar um status. E ele nos lembra que nós não trouxemos nada para esse mundo e que nós não vamos levar nada desse mundo. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 a 10. Portanto, nós não devemos amar o dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa transitória, né? Todos nós, pobres ou ricos, segundo a ótica do mundo, precisamos aprender a ser mordomos do dinheiro que Deus permite que nós ganhemos. Tanto porque isso vai fazer bem para a nossa vida, quanto porque um dia nós vamos prestar contas diante de Deus sobre tudo aquilo que nós ganhamos, né? Então, todos nós vamos precisar aprender a viver de acordo com aquilo que nós temos. Fazer dívidas por vaidade é uma preocupação constante para nós. A gente não tem muita coisa e ainda o nosso nome vai ficar sujo. É difícil isso, né? Então, dívidas que não tenham razão de ser ou que não estejam programadas, dívidas por coisas que podem esperar, que não são tão urgentes nem tão importantes na nossa vida, nós devemos aprender a controlar e a não fazer esse tipo de dívidas. Veja o que diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Devemos aprender também a planejar a nossa vida. Jesus alertou sobre isso quando ele disse que se alguém quer construir uma torre, deve sentar-se para planejar se terá recursos suficientes. Então, devemos aprender a fazer orçamentos, a guardar uma quantia para eventualidades, né? Ou mesmo fazer um planejamento para uma viagem, enfim, ter uma vida planejada para a gente evitar viver de sobressalto, viver a cada dia pensando como é que eu vou prover amanhã, como é que eu vou pagar as contas, se tem tantas dívidas aí ao mesmo tempo vencendo.
né? Então a gente tem que aprender a fazer um bom planejamento e a viver debaixo desse planejamento, né? Existem vários modelos bons de planilhas na internet para nos ajudar a controlar a nossa vida financeira, né? E esse tipo de coisa, né, esse planejamento pode ajudar as crianças a aprender a ser consumidores conscientes. Você ensinando as crianças, você vai ter aliados no futuro para controlar as despesas da casa, né? E finalmente, o nosso relacionamento, ele tem que ser suficiente, ele tem que ser satisfatório em Deus. A falta de Deus vai querer ser preenchida por fazer compras, por fazer gastos, para tentar suprir aquela satisfação que Deus deveria estar dando, mas porque Ele não está lá, Ele não é o Senhor da sua vida, então você sai por aí, né, gastando com tudo e com todos. Então, que eu e você estejamos sempre dispostos a estar sempre com Deus. Com pouco, com muito, não importa. Porque com Deus nós vamos estar sempre satisfeitos, sempre cheios da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia na nossa vida, né? Quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal e vocês vão ter acesso aos outros estudos e a gente vai continuar falando sobre essa questão dos bens, do dinheiro, no nosso próximo estudo. Então, que Deus abençoe a todos. Amém. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar, quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar.